Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, telespectadores da TV Câmara e internautas, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu costumo falar que eu vou viver 140 anos. Se houver alguns descontos, digamos que a gente chegue aos 100 anos. Um quarto destes 100 anos eu passei nesta casa. Um quarto. 25 anos. 25 anos. Onde aqui eu vivi, aqui eu aprendi. Aqui eu fui eleito deputado estadual, deixo de ser vereador, mas não deixo de ser desta casa. Eu queria deixar muito claro que eu cheguei aqui imbuído de propósitos, com convicções e na certeza de que eu iria fazer ações voltadas para garantir uma melhoria de condição de vida para os moradores e moradoras da nossa cidade. Eu cheguei aqui sabendo que o mandato nosso, Vossa Excelência me concede ele seria montado em cima de um tripé. Primeiro, que é exatamente uma atuação no institucional de forma séria e responsável. Segundo, este mandato colocado para estímulo e apoio à organização e mobilização dos movimentos sociais. E terceiro, o compromisso desse mandato em contribuir de forma efetiva para a construção do nosso partido, à época Partido dos Trabalhadores e hoje Partido Socialismo e Liberdade. Pois não, nobre vereador? Vossa Excelência lembrou de 25 anos atrás. Entramos juntos nessa casa, vereador Leomar, e eu queria registrar. Foram os 6 primeiros anos da minha vida pública e talvez os 6 melhores anos da minha vida pública. Convivo com Vossa Excelência, nós éramos, não vou esquecer nunca, o bloco progressista dessa casa, e Vossa Excelência sempre foi um líder. Vossa Excelência sempre foi da maior integridade. Vossa Excelência continua exatamente igual 25 anos depois. Vejo hoje aqui a homenagem que Vossa Excelência é autor, a presença de Maurício Azedo, a presença de Milânia, a presença de Russa, a presença de Fernando William, de tantos companheiros daquela época, de Guilherme Rezer, que ao seu lado, de Tito Riffe, que é de Mário Martins, que ao seu lado, ao nosso lado, tivemos a chance de movimentar esse plenário. Vossa Excelência não mudou nada. Eu mudei, mas Vossa Excelência continua exatamente o mesmo. E diria que essa casa fica mais pobre, muito mais pobre. Não terá a sua sabedoria, a sua paciência, mas também não terá o seu humor na guerra. E esse é essencial. Vossa Excelência, por todos esses anos de conhecimento, sempre foi duro nas suas convicções, mas amável na forma de dizê-las. Eu tenho a honra
de ter acompanhado algumas delas. E tenho a honra de dizer que, de alguma maneira, foi sua liderada. Vossa Excelência sempre teve, dentre os muitos daquela época, a sabedoria necessária de conduzir na hora certa. É um prazer, vereador Eliomar, eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa ganha, a Câmara Municipal perde, mas o Rio de Janeiro ganha muito com a sua estada, com a sua nova casa e, portanto, com a defesa dos interesses não só mais da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Parabéns e muita sorte a Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua generosa, como sempre, né? Laurinha, são as coisas da Laurinha, né? Mas é isso aí, aqui nesta casa, realmente, com os meus 25 anos, eu vou até plagiar um pouco o meu amigo velho sambista de guerra, né? Monarco. Se eu for falar das minhas coisas aqui nesta casa, hoje eu não vou terminar, né? Porque nós passamos, senhor presidente, basta dizer, por 3 prefeitos nesta cidade do Rio de Janeiro. Entrei aqui nesta casa trazendo debaixo do braço já um substitutivo a uma mensagem do executivo que aqui existia, que tratava exatamente sobre desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, saneamento básico e meio ambiente. Entrei aqui nesta casa, prefeito Saturnino Braga, depois prefeito Marcelo Alencar. E eu sempre me refiro dizendo que foram prefeitos promovendo as mudanças serenas, tranquilas, no tempo e no espaço. Depois eu fiquei um período sem mandato. Foi na primeira gestão de prefeitura do nobre vereador César Maia. Mas logo em seguida eu assumo, e aí o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Conde, e logo depois César Maia, mais ou menos os dois com a mesma lógica de imprimir a administração da cidade do Rio de Janeiro para o seu desenvolvimento. E eu sempre falo, esta lógica vanguardiada pelo pensamento neoliberal. E depois o prefeito Eduardo Paes, que aqui eu me refiro sempre a ele como o alcaide Eduardo Paes, que trabalha exatamente o aprofundamento e aperfeiçoamento dessa lógica, inclusive usando a cidade do Rio de Janeiro como laboratório. Laboratório para colocar em prática a concepção de uma cidade, concepção esta que eu tenho me batido contra da forma mais veemente e enfática que possa acontecer. Não vejo de forma alguma a forma como eu tenho tratado aqui as minhas divergências, e às vezes eu tenho sido duro no tratamento delas, mas nunca deixei desrespeitar as pessoas a quem eu sempre me dirigi. Sempre tentei buscar fazer o debate no seu mais alto nível. É tanto que, por exemplo, quando eu falo do alcaide Eduardo Paes, eu quero dizer que por ele eu também tenho uma grande estima como pessoa, como vereador que foi aqui nesta casa com a gente. Mas quando entra na política, política é política, ele pensa de uma forma, eu penso de outra, ele empurra de goela abaixo nessa cidade do Rio de Janeiro a concepção de cidade que ele acha que é correta, e aqui eu tenho, com toda a minha veemência, ser contrário e mostrar que ele está totalmente equivocado e errado. Vereador, Pois não, vereador. Muito breve para não tomar o seu tempo.
Aprendi nesses anos todos que o parlamento é como um polígono. Só é identificável pelos vértices que tem postura, que tem posição. Posição uma, posição outra. Vossa Excelência é uma referência nesse parlamento e na política do Rio de Janeiro. Vossa Excelência é uma referência pela coerência e pela posição que tem, teve e terá na Assembleia Legislativa, sempre. Parabéns a todos nós, cariocas. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Eliomar, também não queria tomar seu tempo, mas eu gostaria muito de dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, eu fui seu assessor do dia 1º de abril de 2004 até o dia 1º de março de 2011. E eu quero dizer sem nenhum medo que se todos os patrões fossem iguais ao vereador Eliomar Coelho, eu provavelmente abriria a mão da luta pelo socialismo. Durante os 7 anos que eu trabalhei no seu mandato, você sempre foi muito mais do que um chefe ou um patrão, foi uma liderança de todos nós, ensinou muito a cada um de nós, não apenas sobre política, mas também sobre ética e sobre lealdade. Eu lembro no meu primeiro ano de mandato, eu fiz alguma coisa que desagradou parte da assessoria, e eu lembro que você me chamou na sua sala, eu preparado para levar uma bronca, e o que eu ouvi foi o seguinte: 5, se não for nada errado, você tem todo o meu apoio sempre, porque você demonstrava o respeito pela divergência política, pela discordância, mas não aceitava hipótese nenhuma que o seu mandato fosse usado por qualquer assessor para defender qualquer tipo de interesse que não fosse interesse público, que não fosse o interesse do cidadão do Rio de Janeiro. Quando eu virei seu colega, Eliomar, no meu primeiro discurso, eu falei que eu tinha o desafio, eu falei do meu coração, o desafio de fazer jus a ser um aprendiz do vereador Eliomar Coelho. Eu acho que o fato de eu me tornar vereador, depois de ter sido seu assessor durante 7 anos, foi absolutamente, quer dizer, ter virado vereador, desculpa, depois de ser seu assessor durante 7 anos, foi absolutamente imprescindível para que eu pudesse estar realizando a tarefa que eu venho a realizar hoje. Nós vamos sentir muitas saudades, Eliomar. Eu tenho certeza que eu falo por muitas pessoas nessa Câmara Municipal, que nós vamos sentir saudades do político Eliomar Coelho, vamos sentir falta da sua voz brava aqui no plenário da Câmara Municipal, mas vamos sentir muito mais falta do cidadão Eliomar Coelho, da pessoa Eliomar Coelho, que todos os dias nos dá lições de vida. Eliomar, muito obrigado pela sua existência. Como cidadão do Rio de Janeiro, queria agradecer do fundo do meu coração a toda a sua dedicação à nossa cidade nessas décadas. Muito obrigado. Seguiremos juntos lutando o bom combate. Não vamos mais nos ver todos os dias, como praticamente ocorreu nos últimos 10 anos, mas seguiremos juntos para sempre. Um grande abraço, nós te amamos, Eliomar. Muito obrigado. Bom, eu queria dizer primeiro que eu não vou, de forma alguma, deixar que se alargue a saudade de vocês em relação à minha pessoa, porque vez por outra eu vou estar aqui exatamente para cumprimentá-los e abraçá-los. Eu também quero uma questão. Eu saio daqui também, que aí o prefeito não passe a ter a impressão de que eu vou esquecer dele, porque eu vou simplesmente trabalhar, que é o desejo e propósito na Assembleia Legislativa, região metropolitana. E a região metropolitana faz parte dela exatamente o município do Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro é constituída de 21 municípios, e o Rio de Janeiro é um deles.
Aliás, uma das grandes críticas que eu sempre fiz aos prefeitos desta cidade é exatamente administrar a cidade do Rio de Janeiro como se só existisse ela fosse totalmente separada de tudo e de todos, sem levar em consideração que aquilo que é feito aqui impacta lá nas outras cidades, e o que acontece nas outras cidades impacta aqui, portanto não pode ser administrada da forma como está. Cedo a parte ao nobre vereador Raymond. O meu querido Eliomar Coelho, eu também quero roubar um minutinho desse precioso tempo que você faz a sua despedida aqui da Câmara Municipal, para dizer a você que é mais do que um companheiro, mais do que um camarada, mais do que alguém em quem a gente tem se espelhado aqui na Câmara Municipal, pelo rigor da sua luta, pelo rigor e pelo vigor, pela energia do seu combate. Eu queria dizer a você que, mais do que sentir sua falta, aqui no Parlamento, eu que nesses últimos 6 anos estou sentado à cadeira do seu lado, e olha que estar à sua direita, como eu estou, é estar muito à esquerda. E aí eu estou falando do que é sentar aí ao seu lado, a cadeira à direita da sua, dizer da minha alegria desses últimos 6 anos, que eu tive na sua pessoa, de fato, um exemplo de parlamentar, alguém que veio a esta casa não para fazer negócio, mas para fazer política, alguém que entrou na política porque compreende que precisou estabelecer nessa cidade do Rio de Janeiro uma cidade que deve ser para todos, uma cidade que é direito de todos, uma cidade que é para as pessoas, uma cidade que não é para os negócios. Esta foi para mim a linha, a coluna vertebral da sua conduta nestes 6 anos que te conheço, esses últimos 6 anos que eu não fui seu eleitor, porque outrora eu já era seu eleitor, tinha sido seu eleitor, ajudei em algumas das suas legislaturas a trazer você para esse parlamento. Então eu quero agradecer muito esses últimos 6 anos de convivência, e assim, eu sei que não é uma despedida, porque a Assembleia Legislativa aqui se avizinha da Câmara Municipal, estamos no mesmo município, você defendendo os fluminenses de maneira geral, eu defendendo os fluminenses que vivem no Rio, portanto os cariocas, e você nos ajudando no processo de construção da boa política para o Estado do Rio de Janeiro. Eliomar Coelho, leva o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração pelo homem político que você é e que todos os políticos brasileiros deviam se espelhar. Um grande abraço. Muito obrigado. Pois não. Uma parte, vereador. Sim. Então tá bom. Eu não sei se falo com alegria, com tristeza, mas enfim, é uma mistura de sentimentos em relação ao vereador Eliomar Coelho. A tristeza porque vai para uma outra casa e vai se distanciar, no meu caso especial, que é a figura que eu sempre tenho contato assim que chego, e é a maior referência que eu sempre tive nessa casa. Muitas das vezes as pessoas nem entendem por que eu brinco tanto com Vossa Excelência, mas a sua figura é para mim uma figura de demonstração de respeito, caráter, posição reta, dignidade, uma pessoa que não tem 2 caras, uma pessoa que tem uma única fala, uma pessoa que escuta, uma pessoa competente. E o meu maior carinho, além de todas essas qualidades que Vossa Excelência tem, é esse sotaque nordestino, esse jeito carinhoso, que me lembra muito, e aí peço licença ao meu pai, porque Vossa Excelência tem a forma de abordar, a forma de se colocar na tribuna muito semelhante. E o Eliomar tem uma coisa diferente de todo mundo, querido, é o cheiro que o Eliomar dá. Eliomar não beija, Eliomar cheira como todo nordestino. O nordestino ele tem um jeito especial de fazer carinho
nos amigos. E é esse teu jeito especial, Eliomar, que me faz acreditar ainda na pureza do sentimento do cidadão. E muitas das vezes eu sou abordada nas ruas e eu digo para as pessoas, se eu puder falar da minha referência de postura, de retidão naquela casa, nessa casa, eu posso começar nomeando o vereador Eliomar Coelho, que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, tenho muito orgulho de estar aqui o tempo todo me aconselhando, tirando dúvidas, pedindo orientação, mas acima de tudo, acreditando que o parlamento é sério, principalmente quando Vossa Excelência se posiciona na tribuna e fala com a alma, e fala sem ter medo, e fala sem se preocupar de olhar para trás, porque você é reto, você é sério, você é honesto e você é digno. Essa casa perde com a sua saída, mas a Alerj ganha. Parabéns, Eliomar Coelho, por todo esse tempo aqui à frente da Câmara Municipal. Muito obrigado. Uma parte aí, vereador. Pois não. Posso? É você, falar. pai. Tudo bem. Apesar de você ser maior do que eu vou falar aqui na sua frente. Não, você tem a preferência, pode falar. Eu vou ser rápido, porque ontem nós já fizemos um discurso aqui em homenagem ao Eliomar, e de ontem para cá várias pessoas têm usado o microfone para falar sobre Eliomar, já dissemos tudo que representa Eliomar, mas eu tenho visto nessa casa aqui, essa casa tem várias placas homenageando pessoas, e eu resolvi fazer uma placa para botar no meu gabinete, para que todos nós, em momento algum, possamos esquecer de você. Então eu quero imortalizar você, e vou convidar você para inaugurar essa placa. É uma placa que tem uma frasezinha pequena que o Eliomar disse em momentos importantes nessa casa, sempre esteve aqui. Então eu quero botar uma placa no meu gabinete, assinado por você, que diz: debaixo desse angu tem siri. Muito obrigado. Eliomar, vereador Marcelino. Eliomar, vão sentir falta nessa casa esse refrão teu. Funcionário, imprensa, plateia, senhores vereadores, vão sentir muita falta desse seu refrão. Mas mais ainda, Eliomar, eu nessa casa vejo o Eliomar como um parlamentar de fato, correto, discute coisas que você tem fundamento. Você nunca pegou a tribuna para falar de coisas que você não conhece, que você não domina. Tenho o maior respeito por você e sempre falei contigo com o maior respeito. E você é um grande engenheiro e você discute. Você vai fazer muita falta nessa casa, porque você é um cara sincero. Você não agride pessoalmente ninguém. Você tem todo o meu respeito, porque você é um grande parlamentar. Eu não podia deixar de vir aqui te dar os parabéns. Eu senti muita falta de você nessa casa aqui. Mas você também vai para uma casa que eu já passei por lá e vai dar grande contribuição. Eliomar, meus parabéns, e que você tenha muita saúde e que Deus te proteja e que você seja muito feliz aí lá na Alerj. Valeu, Eliomar. Obrigado. Obrigado, Marcelino. Uma parte. Pois não, vereador. Vereador Eliomar, eu conheci o vereador Eliomar Coelho, provavelmente nem ele mesmo lembre disso, 87, 88, em que a época candidato a vereador Jorge Pisciani foi participar de um debate numa rádio comunitária e o outro debatedor era o vereador Eliomar Coelho. E aqui eu aproveito a oportunidade para discordar de alguém que me antecedeu, que disse das maravilhas do Eliomar e que ele não mudou nada.
Naquela época, lá em 87, 88, eu encontrei um Eliomar mais novo e brigão, já naquela época no debate. E você mudou sim, Eliomar, você mudou para melhor. Durante esse período você foi melhorando, melhorando e mudou muito para melhor. Até mais brigão quando passou a ser. Eliomar, eu te confesso que eu fui um dos grandes torcedores para que você não ganhasse a eleição de deputado estadual. Torci muito para você não ganhar, porque eu entendo e entendia que a sua eleição para deputado estadual iria diminuir a força, o valor, a garra e a gana da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Você é uma figura que vai fazer muita falta para nós. Você é uma figura que vai aumentar o valor da Assembleia Legislativa. Inclusive, vereador Jefferson Moura, dando um trabalho imenso ao presidente da Assembleia Legislativa que vem, porque quando o Eliomar começar a desancar esse angu, debaixo desse angu tem siri, e o governador Eduardo Paz, o presidente, peraí, vereador, deputado Eliomar, não é Eduardo Paz o governador não, é o Pezão. Ah, então tá bom, mas vale também para o Eduardo Paz o que eu estiver reclamando aqui. Eliomar, eu tenho muito orgulho de ser vereador junto contigo. Eu, quando dava as minhas aulas, quando eu era professor, normalmente, quando eu era paraninfo, patrono de uma turma, eu nos meus discursos dizia o seguinte: de todas as artes que existem, a mais sublime, a mais forte, a mais marcante é a arte da palavra. É ela sublime, é ela soberana. Quando nós falamos desse prédio aqui, esse prédio fala, esse prédio diz alguma coisa, mas ele fala de uma forma muito fria, ele fala de uma forma que nós nem sempre conseguimos entender. E a palavra não, a palavra ela é sublime, e é através dessa palavra que eu me orgulho e posso dizer e agradecer a Deus. Graças à palavra eu posso dizer: Eliomar, muito obrigado por ter sido seu amigo, muito obrigado por termos participado de verdadeiras guerras dentro desta Câmara de Vereadores. E você é o orgulho não só da Câmara de Vereadores, mas da cidade do Rio de Janeiro, terra que parece que você não nasceu. Aqui na Câmara de Vereadores nós podemos dizer: o Arataca chegou aqui e o Arataca botou para quebrar. Muito obrigado, Arataca, muito obrigado, Eliomar, e é um prazer e um orgulho muito grande ter você aqui nesta Câmara. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Olha. Nobre vereador Eliomar Coelho, ontem manifestei a ti que o próprio chefe do Poder Executivo, como você o trata, alcaide, manifestou-me na semana passada, assim como a um grupo de vereadores que faziam presente, que esta casa sentirá sua falta. Prefeito Eduardo Paz manifestou semana passada a mim e mais a um grupo de parlamentares que esta casa sentirá sua falta. Eu só tenho a desejar, como parlamentar novato, minudo nessa casa, sucesso para você lá do outro lado. Que Deus continue te iluminando, que você continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida, porque tu és um dos últimos remanescentes de uma geração já em extinção. Muito sucesso, amigo. Abraço grande. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Querido Eliomar, eu também, com muita tristeza,
com muita tristeza, porque não vou ter você aqui todos os dias para me aconselhar, para ouvir a sua palavra, mas com alegria, porque eu sei que você vai realizar um grande trabalho na Assembleia Legislativa. Você foi o mestre de muitos de nós, meu mestre aqui dentro, sim. Eu aprendi muito com você. Quando tinha dúvidas, quantas vezes fui a você para que me esclarecesse. Eu posso dizer o seguinte, que esta casa, o Parlamento Municipal, vai ficar mais pobre, sim, mas o Parlamento Estadual vai ficar mais rico. Eu sei que aqui, você que é uma pessoa da maior competência, um grande engenheiro, como alguém já citou aqui, um grande urbanista, quantas vezes você viu os seus ideais sendo contestados, mas você não abandonava a briga, não abandonava a luta, e é exatamente isto que caracteriza os grandes homens, aqueles que têm objetivos. E você nesta casa provou e mostrou durante toda a sua atividade parlamentar que o seu objetivo era único, era o bem-estar da cidade do Rio de Janeiro. Eu te parabenizo por tudo que você realizou aqui dentro, por tudo que você fez, e te digo mais uma vez muito obrigada. Seja muito feliz na Alerj. Estão de parabéns os seus companheiros deputados que te receberão lá a partir de fevereiro. Parabéns. Muito obrigado, Tereza. Meu colega Eliomar Coelho, meu amigo, e já falei que você, na realidade, foi um exemplo nessa casa como parlamentar. A gente tivemos aqui várias discussões, mas sempre para o bem da cidade do Rio de Janeiro. E você sempre foi uma pessoa que se posicionou contra todas as questões nessa casa, com muita autoridade, até pelo tempo que nós temos de vereador nessa casa. Você tem um relevante conhecimento das causas que tem nessa casa. Por isso que eu digo que após a tua saída dessa casa, nós vamos sentir um vácuo, porque você pode ter certeza, nesses mandatos todos que nós tivemos aqui, as dificuldades que a gente tínhamos aqui nos debates, você sempre teve aqueles seus momentos difíceis, mas conseguimos, de uma forma ou de outra, na discussão política, conversando e acabando a gente chegando a uma conclusão. Me lembra que nas greves que eu saía abraçado com você e nada me acontecia, porque eu estava ao seu lado, e a gente ao seu lado é muito importante. Quero dizer a você que vamos sentir, na realidade, a sua falta nessa casa. O exemplo na área em que você sempre atuou e que você sempre brigou pela parte do urbanismo, com muita credibilidade naquilo que você defendia. Então quero dizer a você, dar meus parabéns e dizer que você foi um exemplo nessa casa de parlamentar. Muito obrigado, meus parabéns, sucesso lá na Assembleia Legislativa. Obrigado. Boa tarde, vereadores, todos dessa casa. Eliomar, meu nobre vereador, eu fico assim com o coração apertado em saber que você vai nos deixar. Quantas vezes, sentadinha ali no meu cantinho, eu lhe admirava. O seu discurso, a sua postura correta enquanto parlamentar, que você é um grande parlamentar, um grande amigo, um grande acolhedor, conselheiro, uma pessoa simples, mas com conteúdo monstro, enorme. Eu vou falar assim do meu coração para você enquanto sua colega vereadora.
É uma pena. Se eu pudesse, eu não deixaria você sair dessa casa. Mas você leva todo o nosso respeito, todo o meu respeito e admiração. Eu fico aqui torcendo, assim, muito por você, porque eu sei do tanto que você é dedicado ao seu trabalho, do tanto que você leva a sério as suas coisas. Eu deixo o meu carinho, o meu muito obrigada por ter conhecido você, por ter feito parte da minha vida, por ter aprendido tanto com você. Obrigada, amigo. Boa sorte. Muito obrigado. A parte, seu vereador. Eu falei primeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras. Poderia também deixar aqui minhas palavras, Eliomar. Vereador, admiração que eu tenho pelo senhor, pelo belo trabalho que o senhor, esses anos todos nessa casa, que com certeza vai fazer muita falta, mas também falar dos outros vereadores aqui que tem uma importância muito grande também, como o tio Carlos. Queria que o Luiz Carlos Ramos, um amigo que me colheu no PSDC com muito carinho, devo muito a ele estar aqui hoje, que eu sei como que é difícil o oriundo de comunidade chegar onde eu cheguei sem apoio nenhum. Então, e falar também da Cristiane Brasil, que são vereadores aqui que têm uma tradição, tem um trabalho nessa casa muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, né? Vai ficar muito ruim aqui sem esse debate que o Eliomar sempre traz para dentro dessa casa, que é para o bem do município do Rio de Janeiro, até porque nós somos defensores dos interesses da população. Então, Eliomar, eu tenho até medo lá na LED que o senhor vai chamar o Pezão agora, que aqui é o Al-Qaeda, e lá eu quero saber agora como vai ser chamado o Pezão. Então, meus parabéns. Tem me espelhado muito nesse trabalho que o senhor faz aqui dentro, e que Deus te dê muita saúde, muita dedicação, sabedoria o senhor tem demais. Eu só quero um pouquinho dele emprestado para mim também representar como o senhor tem representado esses anos todos nessa casa. Parabéns. Obrigado. Eliomar, todos já falaram tantas coisas bonitas de você. Eu só quero endossar e é muito bom você levar o seu discurso em defesa da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos precisando de deputados que defendam a nossa cidade. O Eliomar é um vereador com a maioria dos votos aqui da capital, né? E lhe desejar que você tenha o mesmo sucesso que você teve na Câmara, porque cada ano é um aprendizado, é uma riqueza nas nossas vidas. Eu quero que você tenha muito boa sorte. Nós vamos continuar lhe acompanhando, ouvindo suas opiniões, em que você muitas vezes chegava a se estressar nessa casa, mas com muita segurança defendia suas teses. Boa sorte, amigo, e você continua aqui fazendo parte da história desta casa. Muito Deus obrigado. o proteja. Eu vou partir para os agradecimentos, que eu não poderia de forma alguma, mas antes eu queria dizer o seguinte: aqui, esta casa hoje, nobre presidente Jorge Felipe, está recebendo vereadores que quando eu entrei aqui, já encontrei, e alguns deles estavam aqui, que era o nobre vereador Túlio Simões e o nobre, queridíssimo vereador Sérgio Cabral. Pronto, todos aí. Então eu queria dizer o seguinte: nesta casa eu pelo menos descobri a alteridade, aquilo que é do outro, respeitando o tempo todo o outro diferente de mim, mas ao mesmo tempo travando o debate com ele, o bom debate, o debate bonito, naquele trabalho de convencimento onde
sedução também era colocada em prática, não é? De maneira que eu levo daqui desta casa, olha, vocês não têm noção o tamanho do carinho, da coisa fraterna dentro de mim em relação, nobre presidente, àquilo que é exatamente esta casa. Eu realmente não dá para... Então, eu acho que até a felicidade, no último dia de existir nesta casa uma homenagem a um outro vereador, né, que hoje já está na pátria espiritual, nobre vereador Maurício Azedo, que foi um dos vereadores que eu conheci nesta casa, de maior dedicação, uma capacidade de trabalho gigantesca e o não arredar pé das suas convicções. Olha, o Maurício Azedo, nesta casa aqui, também faz muita falta, entendeu? De uma integridade férrea e a disposição de luta em relação àquilo que ele gostaria que fosse apresentado de forma diferente para ele. De maneira que nós vamos homenagear Rosa Fernandes, minha querida, o nosso companheiro Maurício Azedo, não é? Porque, como eu sempre falo, Maurício Azedo, presente, Maurício Azedo. Nós vamos homenagear. E eu quero terminar, primeiro, agradecendo aos funcionários desta casa, sem os quais nosso trabalho como mandato provavelmente não teria, talvez, os resultados como foram desejados por nós. Eu quero, do fundo do coração, deixar o meu agradecimento para os assessoristas desta casa, copeiros, pessoal de serviços gerais, servidores técnicos, etc. Minha querida Verinha, olha a Verinha ali, é meu amor, velho, né? Eu queria, Verinha, em seu nome, fazer um agradecimento aos servidores da administração desta casa, entendeu? Eu queria dar um agradecimento todo especial aos movimentos sociais que garantiram a existência nossa aqui nesta casa, que sempre estiveram do meu lado, atuando juntos na elaboração de políticas e na luta no campo da resistência. Todos os assessores que passaram pelo meu gabinete desde o primeiro mandato, ao PSOL, seus militantes, dirigentes e demais parlamentares. Eu queria, da forma mais carinhosa possível, deixar aquele abraço carinhoso, fraterno e, acima de tudo, desejando que nós vamos continuar juntos por muitos e muitos anos. Um abraço para todos.